A chegada. Era um fim de tarde comum em uma metrópole. As ruas estavam lotadas de carros, buzinas, pedestres apressados, vendedores de rua oferecendo seus produtos e milhares de pessoas distraídas olhando para seus celulares. O céu estava limpo, apenas com algumas nuvens alaranjadas pelo pôr do sol. Ninguém poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. De repente, um brilho intenso surgiu no horizonte. Primeiro parecia apenas um reflexo estranho, mas em segundos a luz tomou proporções gigantescas. Os prédios espelhados refletiam aquele clarão, fazendo o céu parecer em chamas. As pessoas pararam, apontaram para cima e começaram a filmar. Um som grave ecoou pelo ar, como se fosse o rugido de algo colossal. As janelas tremeram, os alarmes dos carros dispararam e uma vibração invisível fez o chão estremecer. Era como se o ar tivesse ficado pesado. Aos poucos, uma sombra colossal começou a encobrir a cidade. Algo gigantesco, maior do que qualquer avião ou aeronave já vista, descia lentamente do céu. A nave não parecia feita de metal comum. Sua superfície refletia a luz como se fosse líquida, mudando de cor a cada instante, do prateado ao azul, do dourado ao negro profundo. Ela se aproximava em silêncio, mas emitia uma frequência que atravessava o corpo das pessoas, arrepiando cada fio de cabelo. Os olhares se cruzavam incrédulos. Alguns gritavam, outros rezavam, mas a maioria apenas filmava, transmitindo ao vivo para milhões de telas em todo o planeta. O impossível estava acontecendo diante dos olhos de todos. Então, com um estrondo abafado, a nave pousou no coração da cidade. O impacto fez os postes balançarem, rachaduras surgiram no asfalto, e uma nuvem de poeira subiu no ar. O barulho cessou, e o silêncio que se seguiu foi mais assustador do que qualquer som. Um portal se abriu na lateral da nave, liberando uma luz tão forte que fez todos cobrirem os olhos por um instante. Lentamente, uma rampa começou a se estender até o chão. O ar parecia vibrar com energia, como se eletricidade pura fluísse ao redor. E então, eles apareceram. Silhuetas altas, magras, de movimentos precisos e lentos, começaram a descer. Suas formas não eram completamente humanas. Tinham membros alongados, olhos grandes e brilhantes, e uma presença que transmitia poder e calma ao mesmo tempo. Não havia armas visíveis. Não havia sinais de hostilidade. Apenas uma marcha lenta em direção às pessoas. A multidão, assustada, recuava instintivamente, mas ninguém fugia. O medo e a curiosidade se misturavam. Celulares capturavam cada segundo, transmitindo o momento em tempo real para o mundo inteiro. Pela primeira vez na história, a humanidade assistia ao contato com seres de outro planeta não em ficções, mas na realidade. Um dos extraterrestres se aproximou mais do grupo da frente. Levantou a mão lentamente, e de seus dedos emanou uma luz azulada, suave, que não queimava, não feria. Pelo contrário, trazia uma estranha sensação de paz. Murmúrios se espalharam. Eles não vieram para atacar. Será que estão tentando se comunicar? Meu Deus, isso é real. As criaturas se entreolharam, emitindo sons incompreensíveis, como frequências que os humanos não conseguiam entender. Até que, em meio a ruídos metálicos e eletrônicos, palavras começaram a se formar, como se uma tradução estivesse acontecendo no ar. A mensagem não era clara, mas a intenção era evidente. Eles haviam vindo em paz, em busca de contato. Naquele momento, a humanidade parou. Todas as guerras, fronteiras e diferenças deixaram de importar. O que estava diante dos olhos do mundo era maior do que qualquer conflito humano. Pela primeira vez, estávamos frente a frente com inteligências vindas das estrelas. E a pergunta que ficou no ar, ecoando em milhões de mentes, foi apenas uma. Dedo indicador apontando para a direita, o que acontecerá agora? A chegada. Era um fim de tarde comum em uma metrópole.
As ruas estavam lotadas de carros, buzinas, pedestres apressados, vendedores de rua oferecendo seus produtos e milhares de pessoas distraídas olhando para seus celulares. O céu estava limpo, apenas com algumas nuvens alaranjadas pelo pôr do sol. Ninguém poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. De repente, um brilho intenso surgiu no horizonte. Primeiro parecia apenas um reflexo estranho, mas em segundos a luz tomou proporções gigantescas. Os prédios espelhados refletiam aquele clarão, fazendo o céu parecer em chamas. As pessoas pararam, apontaram para cima e começaram a filmar. Um som grave ecoou pelo ar, como se fosse o rugido de algo colossal. As janelas tremeram, os alarmes dos carros dispararam e uma vibração invisível fez o chão estremecer. Era como se o ar tivesse ficado pesado. Aos poucos, uma sombra colossal começou a encobrir a cidade. Algo gigantesco, maior do que qualquer avião ou aeronave já vista, descia lentamente do céu. A nave não parecia feita de metal comum. Sua superfície refletia a luz como se fosse líquida, mudando de cor a cada instante, do prateado ao azul, do dourado ao negro profundo. Ela se aproximava em silêncio, mas emitia uma frequência que atravessava o corpo das pessoas, arrepiando cada fio de cabelo. Os olhares se cruzavam incrédulos. Alguns gritavam, outros rezavam, mas a maioria apenas filmava, transmitindo ao vivo para milhões de telas em todo o planeta. O impossível estava acontecendo diante dos olhos de todos. Então, com um estrondo abafado, a nave pousou no coração da cidade. O impacto fez os postes balançarem, rachaduras surgiram no asfalto, e uma nuvem de poeira subiu no ar. O barulho cessou, e o silêncio que se seguiu foi mais assustador do que qualquer som. Um portal se abriu na lateral da nave, liberando uma luz tão forte que fez todos cobrirem os olhos por um instante. Lentamente, uma rampa começou a se estender até o chão. O ar parecia vibrar com energia, como se eletricidade pura fluísse ao redor. E então, eles apareceram. Silhuetas altas, magras, de movimentos precisos e lentos, começaram a descer. Suas formas não eram completamente humanas. Tinham membros alongados, olhos grandes e brilhantes, e uma presença que transmitia poder e calma ao mesmo tempo. Não havia armas visíveis. Não havia sinais de hostilidade. Apenas uma marcha lenta em direção às pessoas. A multidão, assustada, recuava instintivamente, mas ninguém fugia. O medo e a curiosidade se misturavam. Celulares capturavam cada segundo, transmitindo o momento em tempo real para o mundo inteiro.